está terminando no último encontro, né, na segunda-feira, nós estávamos terminando o capítulo 5 de Efésios. E muito interessante o versículo 32, que fala: este é um mistério profundo, né? Referindo, porém, a Cristo e a Igreja. Então, quando é um mistério profundo, quando fala em plenitude, em unidade, são coisas que normalmente nos deixam... você sabe o que significa a palavra, mas você não consegue grasp, não consegue agarrar exatamente o que o texto está trazendo. E é uma coisa que se está falando que é um mistério e que é uma coisa que vai além, é profundo, então acho que vale a pena a gente gastar um pouquinho de tempo aqui, investigar um pouco mais, porque são nesses pequenos detalhes, vamos dizer assim, dos textos, da carta de Paulo e outros textos, em que nós temos revelações que mudam, né, a nossa perspectiva. Tá? Então, para a gente aprofundar um pouquinho, né, sobre esse mistério de Cristo e a Igreja, eu vou pedir para vocês irem para João, o Evangelho de João, no capítulo 17. Tá? Tem ainda algum computador fazendo clique-clique. Eu acho que é o da Ana. Tá bom, Ana? Não, acho que foi. Estou abrindo a Bíblia, eu fiz. Estou passando. Tá bom. Eu vou tirar o som. Tá bom. Então, aqui no capítulo 17 do Evangelho de João, é um momento muito importante, é um momento em que Jesus está falando com os discípulos um pouco antes dele ser preso. Então, entre aquele momento em que eles estão fazendo a ceia juntos, que ele está orando pelos discípulos, e entre isso e ele ser preso, tá? E olha o que ele fala aqui no Evangelho de João, no capítulo 17. Vamos voltar um pouquinho no 33, no 16:33, tá? Jesus está falando assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Isso tem todo sentido para nós, porque nós temos passado por aflições. Então, a gente reconhece isso, que nesse mundo nós temos aflições? Sim, temos. E o que ele fala: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele ainda não tinha sido preso, ele ainda não tinha passado pelo julgamento, ele ainda não tinha passado pela crucificação, mas ele já havia vencido, né? Era uma declaração fora do tempo. Aí vem no 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Olha que oração maravilhosa que ele faz. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e é Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles acreditaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Vai seguindo, tá? Mas aqui especificamente ele está falando para os discípulos, ele está com os discípulos em volta, então ele está orando para Deus
e está agradecendo porque os discípulos que estavam ali orando junto com ele entenderam, aceitaram, reconheceram, né? Como ele falou lá, vocês agora creem? Então agora chegou a hora. Então só ia chegar a hora de tudo finalizar no momento que os discípulos realmente acreditassem que ele tinha vindo de Deus, certo? Então, versículo 9, 17, 9. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Quando está falando aqui, né, só perdeu um, então está falando de Judas, aqui fica mais claro ainda de que ele está falando a respeito dos apóstolos, certo? Dos discípulos, dos 11, né? Porque Judas era destinado à perdição, tinha traído. Então, eles e aquelas pessoas que estavam acompanhando, certo? Então, apóstolos são os 11, discípulos são todos os outros, homens e mulheres que continuavam seguindo a Cristo, ouvindo e aprendendo o que ele estava ensinando. Versículo 13. Agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Minha oração não é apenas por eles. Então, agora, você vê que ele está fazendo uma transição desse grupo dos 11, né, dos apóstolos, mais os discípulos que estavam ali, tá? E ele está passando, então, agora a orar por todos, né? Ok. Versículo 20. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Vê que aqui ele está falando daquele mistério do casamento, certo? O que é o mistério, né? Como que a igreja e Cristo vão ser um? Ele está falando como no casamento. Então, aqui ele está falando isso. Que Cristo e Deus são um e ele com todos os que Deus deu a ele, né? Não só aqueles discípulos, aquelas pessoas que estavam acompanhando ele, mas as pessoas que viriam a crer, ou seja, incluindo a nós, que viriam a crer através dessa mensagem, ok? Versículo 22, então. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, os amaste, como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu vou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Uma coisa que a gente vê nos textos da Bíblia é que nada é repetitivo
tem uma razão porque está falando de novo, entendeu? Então, assim, para nós é difícil a gente entender por que ele está falando e insistindo nisso. Mas o princípio que nós temos que colocar aqui nesse texto é o seguinte, que se ele está falando e insistindo, é porque é muito importante, certo? Então, ele está falando que a glória que me deste, a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. O que seria essa glória que Deus deu para ele? Certo? E é uma glória que ele também deu para nós, aqueles que creem nele. Tá? Daqui a pouquinho vai ficar mais claro. Pai justo, continua no versículo 25. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Tá? E aí vai passar para o capítulo 18, quando Jesus termina de orar, aí os discípulos, ele sai com os discípulos, vai para o Jardim das Oliveiras, e aí é quando ele é preso. Tá? Então, você vê, essa oração é uma promessa para nós e é uma coisa que a gente tem que realmente destrinchar e se apropriar. Tá? Primeiro, essa unidade de Deus com Cristo, tá? Aqui ele está orando um pouquinho antes de ser preso, mas logo depois que ele ressuscitou, o que ele falou? Estou indo para o Pai, certo? Então, você está em João, você passa um pouquinho para frente, no capítulo 20, no versículo 19, tá? Quando Maria vai no sepulcro, aí os anjos perguntam por que ela está chorando e tal, aí ele vai no versículo 17. Então, João 20, 17. Não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, ó meus irmãos e diga-lhes, estou voltando para o meu Pai e Pai de vocês, para meu Deus e Deus de vocês. Então, nesse momento, logo depois dessa oração, depois ele é preso, ele é julgado, ele vai para a crucificação. Quando ele entrega o Espírito, ele vai para uma dimensão que a gente não entende, porque ele vai até o Hades, ele vai soltar os cativos que estão ali para levar junto com eles. Lembra que a gente comentou isso? Então, ele entra numa dimensão totalmente espiritual que nós não temos ideia. Nesse momento, né, depois da morte, que ele fica 3 dias, 3 noites morto, certo? Para nosso entendimento, ele está morto. Mas o que ele está fazendo? Ele está fazendo uma obra no mundo espiritual. E nessa obra é só ele, não é ele o Pai. Tá? Por quê? Porque quando chega no 20, ele fala que ele tem que voltar para o Pai. Certo? Estão acompanhando? Eu vou para o Pai, Pai de vocês, para o meu Deus, Deus de vocês. Por quê? Porque ele estava entrando numa dimensão em que só ele poderia fazer, como a gente leu, né, em Apocalipse, que só ele, como cordeiro, ele poderia ir lá, certo? Que é um papel único. Deus é santo, puro, perfeito. Se ele for, vamos dizer, pela misericórdia de Deus, se Deus se aproximar de qualquer coisa pecaminosa, é totalmente destruído, como diz em Isaías, em Ezequiel. Tá? A glória de Deus, a perfeição de Deus consome qualquer coisa que seja morta ou pecaminosa, certo? Então, somente Jesus poderia fazer isso. Então, nesse momento, ele está indo sozinho, né? Depois da morte, ele está indo sozinho ao Hades para buscar cativo,
né, tirar daquela prisão do Hades, certo? E aí ele leva junto com ele os santos, ele leva junto com ele para essa reconciliação com Deus, tá? Então essa é uma das coisas que está sendo mencionada aqui. Como, voltando aqui para o capítulo 17, para a oração de Jesus, como os discípulos estão ouvindo ali de Jesus e eles acabaram de realmente confessar que eles creem que ele veio de Deus, né? Eles creem que ele veio de Deus. Onde que eles estão falando isso? Volta a página, no capítulo 16, no versículo 29, eles estão conversando aí, no versículo 29 fala assim, os discípulos de Jesus disseram, agora estás falando claramente, não por figuras, que ele falava em parábolas, lembra? Agora podemos perceber que sabes todas as coisas e nem precisas que te façam perguntas. Por isso, cremos que vieste de Deus. Tá? Essa declaração foi o ponto que Jesus pegou e falou, agora vocês creram que eu vim de Deus? Né? No versículo 31. Agora vocês creem? Aproxima-se a hora e já chegou, quando vocês serão espalhados para cada um para sua casa, vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois meu Pai está comigo, e eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo tereis aflição, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Aqui ele está falando que ele vai ficar sozinho, mas o Pai está com ele, certo? E na hora que ele entrega o Espírito dele, ele vai fazer essa obra sobrenatural. Então, assim, é muito difícil para nós entendermos totalmente qual que é essa obra que Jesus fez no mundo espiritual e que é tão completa, tão magnífica, certo? Então, é muito impossível para a gente entender, porque a nossa referência é o nosso dia a dia, certo? Como a gente convive aqui. Mas, pela graça de Deus, Deus vai colocando isso no nosso coração para a gente começar a aceitar. Vê, os discípulos estavam com Jesus já há mais de 3 anos. E só que no final é que eles falaram, então agora nós vemos que você veio de Deus. Quantos milagres ele já tinha feito? Quantas vezes ele já tinha profetizado? Ele levantou pessoa morta, Lázaro estava morto já 4 dias, ele tirou Lázaro da sepultura, ele fez cego enxergar, ele distribuiu comida para 5.000 pessoas. Mas agora, na hora que ele está falando, agora que cai a ficha. Entendeu? Então, assim, eles já estavam convivendo com Jesus. Não era uma coisa assim que era remota. Não, tinham evidências. Mas aqui é a hora que eles creem que ele veio de Deus. Certo? Que quando vai isso, aí ele ora por esses discípulos, ele ora por nós, que vamos crer depois, né? Que é quando está ali no versículo 20, né? O João 17, 20, que fala que a oração não é apenas por eles, por aqueles discípulos, mas por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. E existem muitas promessas, porque os discípulos estavam com ele, estavam vendo os milagres, e nós não vimos esses milagres. Nós estamos crendo porque nós estamos lendo, estamos crendo porque nós estamos ouvindo. Então, existem muitas promessas para aqueles que creram sem ver os milagres. Certo? E Deus fala, eu tenho tanto amor por vocês que eu vou colocar em vocês a capacidade de vocês me amarem, a capacidade de vocês crerem mesmo sem ver os milagres. Certo? Então, Jesus ora por nós e para que nós sejamos um com Ele. Nós tenhamos a mesma glória que Ele tem.
Então, não é pouca coisa, é muita coisa, tá? Vamos agora para Atos. Atos é um pouquinho depois de João. Atos 1. Atos 1 vai ser exatamente depois da ressurreição. Jesus aparece durante muitos dias, tá? Muitas pessoas vêm, diz que em termos legais, jurídicos, tá? As evidências por testemunha, por uma série de fatos, existem mais evidências na história de que Jesus ressuscitou do que da existência de Júlio César. E é tão mais fácil as pessoas acreditarem na existência de um imperador romano, que tem poucas evidências, do que tantas evidências como existem até hoje da ressurreição de Cristo. Tá? Tem um livro muito interessante que é exatamente sobre isso. Lee Strobel, o nome do autor. E eu acho que a história é mais ou menos assim: a esposa dele aceitou a Jesus e ele falou, não, eu vou provar para ela que o que ela está aceitando é uma coisa que não tem sentido. Então, ele pega a Bíblia e começa a estudar de uma forma jurídica o que é evidência. E ele começa a levantar tanta evidência que a vida dele também é transformada. Tá? O nome dele é Lee, L-E-E, Strobel. É muito interessante, ele tem vários livros, é muito interessante sobre isso. Atos 1. Então, provavelmente Paulo, porque o início do livro de Atos, desse registro, é o mesmo de Lucas, é a mesma coisa, a introdução. Então, provavelmente foi Lucas que escreveu, né? Então, Atos 1. Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Esse mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que ficava perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados, achando presente Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração, com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Tá? Aí ele vai falar, vai seguir o texto de como eles foram se multiplicando até a descida do Espírito Santo, que vai ser no capítulo 2.
tá? Mas o ponto aqui que eu queria ressaltar para vocês é isso. Durante 40 dias, ele ficou instruindo e dando provas indiscutíveis para os discípulos, certo? Logo depois que tudo aconteceu, que ele morreu, veio o terremoto e rasgou o véu do templo. Imagina, deve ter entrado num pânico total na cidade, catacumbas se abriram, né? E aí começaram a aparecer pessoas que já haviam morrido, começaram a aparecer. Então, deve ter sido uma coisa muito assustadora. E os discípulos estavam sempre escondidos, porque eles não estavam pregando, eles não estavam indo nos lugares falar nada, eles estavam recolhidos, né, em Jerusalém, todos lá nessa casa, em alguma casa, e ficavam ali. E é ali, nessa casa, que Jesus aparece para eles. E vai aparecendo várias vezes para dar instrução acerca do reino. Essas instruções, não existem escritos específicos sobre essas instruções. Mas o que nós vemos através dos livros do Novo Testamento, dessas cartas de Paulo, ou então de João e Pedro, é que existe uma harmonia perfeita. Todos estão falando a mesma coisa, não tem pontas, não tem coisa que um fala e que não bate com o que o outro está falando. Todos estão falando a mesma coisa. Então, essa é uma prova de que é uma das coisas que Jesus foi revelando para eles, eles estão falando sobre essas revelações, tá? E ele está falando uma coisa muito importante, que é nova, certo? Então, no versículo 5, ele está falando que João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tá? Então, isso aqui é uma coisa nova. Ainda não tinha acontecido isso em toda a história anterior, os ancestrais deles, nunca tinha acontecido isso. Eles tinham momentos em que Deus comparecia, em que tinha manifestação que chama teofania, né? Que são manifestações provavelmente do próprio Senhor Jesus. Às vezes são anjos que ele fala, sou anjo Gabriel, eu sou anjo Miguel, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eles falam quem eles são e dizem qual é a missão deles, certo? Então, aqui, ser batizado pelo Espírito Santo é uma coisa, é um fenômeno que só acontece depois da ressurreição, tá? E Jesus fala que ele precisava voltar ao Pai para que fosse enviado o Espírito Santo. Então, aqui ele está voltando, ele está subindo, né? Quando é aquele momento em que eles estão olhando e estão vendo Jesus subindo no meio das nuvens. Como que ele sobe, o que eles estão vendo, foi uma coisa extraordinária. Mas aqui tem uma informação muito importante, que da mesma forma como ele subiu aos céus, ele vai voltar dos céus. Então, se existe pessoas fazendo sinais, e que são pessoas que nasceram aqui, você conhece o pai, a mãe, tem registro de nascimento e tudo mais, essas pessoas não são Jesus voltando, são outras pessoas, certo? Mas são seres humanos, eles não são o Filho de Deus, eles não são o Messias. Mesmo que eles falarem, eu sou o Messias, não é para a gente acreditar, mesmo que pareça muito. Por quê? Porque está bem claro que ele só vai voltar vindo dos céus. Como que é isso? Não sabemos. Tá? Aqui está falando de momentos únicos, de coisas assim que nunca aconteceram. Muitas dessas coisas, no Antigo Testamento, eles estão falando que viriam a acontecer, mas não com tanto detalhe. Né? Nos livros de Salmos, né, Davi fala muito disso. Davi teve muita revelação, porque ele fala, quem é esse que subiu aos céus? Então, ele fala de uma forma poética, mas ele já está falando de uma forma poética, realmente profetizando o que viria a acontecer com o Messias, que era Jesus subindo aos céus. Né? Aqui, nesse momento, é a segunda vez dele, certo?
porque logo depois da ressurreição, ele foi ao Pai, não sabemos por quê, não sabemos exatamente por que não podia tocar nele, o que realmente estava acontecendo. São coisas que um dia talvez a gente venha entender, mas por enquanto não temos informação total para falar com certeza o que foi. E aí aqui ele aparece, né, durante esses 40 dias, ele aparece para os discípulos, vai instruindo. 40 dias é muita coisa, então ele tinha muita instrução para dar para eles, certo? Instrução, encorajamento, né? Então, depois que termina isso, ele sobe. O que confirma isso que está acontecendo aqui? Deixa eu ver se eu acho exatamente no Velho Testamento onde que é. Ele fala, Jesus fala várias vezes do primeiro fruto, certo? Que ele é o primeiro fruto. E tem uma festa... tem uma festa que é exatamente a festa dos primeiros frutos. Deixa eu ver se é Levíticos. Eu tenho que achar depois, eu procuro para vocês, eu falo, tá? Certinhos. Então, tem a festa dos primeiros frutos. Então, aqui, Jesus está cumprindo exatamente o primeiro fruto, né? Que é um corpo glorificado, é um corpo ressuscitado, é um corpo que senta, come, conversa, mas que sobe aos céus, que atravessa a parede. Então, é um corpo totalmente diferente do que a gente está conhecendo, certo? Se ele comia, a comida não caía no chão, ele comia, certo? Se ele precisava da comida para se alimentar ou se aquilo ali era só uma sociabilização, a gente não sabe, provavelmente não precisava, né? Mas não dá para saber por que ele sentava e comia com eles, certo? Mas isso acontecia, tá? E a outra festa é a festa do Pentecostes, que a gente ouve e tudo mais, que é exatamente a festa que acontece depois do primeiro fruto, é a festa que vem vários dias depois, tá? Que vai ser, então, agora em Atos, no capítulo 2. Que agora vai ser a descida do Espírito Santo. Quando a gente estuda, comparando com as festas, né, as festas tradicionais bíblicas, não as festas judaicas que são de cultura, que dos Askenazim ou do Sefaradim, que são festas culturais, mas as festas bíblicas, elas todas vão apontar para essas fases de Cristo. Então, a gente começa a entender, né, por que ele tinha que completar cada uma dessas fases. Então, agora o Pentecostes, né? Chegando o dia de Pentecostes, então é Atos 2, versículo 1. Estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam sentados. E viram que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um ouvia em sua própria língua. Atônitos, maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos? Como cada um de nós em nossa própria língua, língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto, da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e todas as partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: o que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém,
Deixe-me explicar o que é isso. Ouçam com atenção. Bom, antes de entrar nesse discurso de Pedro, tá? Eu queria mostrar uma coisa para vocês que vai lá para Gênesis, tá? Deixa marcadinho aí em Atos. E lá em Gênesis, então fica fácil de achar, tem a descrição da Torre de Babel. O que foi a Torre de Babel? Tá? O povo queria... Gênesis 11, capítulo 11. Tá? O povo que povoava a terra resolveu se unir e falar uma só língua. Tá? Então, eles começam a fazer com tijolos, queimaram, fizeram uma torre e construíram uma cidade. E Deus veio ver essa torre, essa cidade, no versículo 5, e falou, e disse o Senhor, eles são um só povo, falam uma só língua, e começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim o Senhor os dispersou dali, por toda a terra, e pararam de construir a cidade, por isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, e dali o Senhor os espalhou em toda a terra. Ok, então lá, vamos dizer, 7.000, 10.000 anos antes, né? Tem várias dúvidas de exatamente quanto tempo antes. Então, Deus fez com que as pessoas falassem línguas diferentes, certo? E aqui, Deus quebra esse problema das pessoas não se entenderem, dando dons aos discípulos, através do Espírito Santo, de falarem as línguas que ele mesmo criou, que ele mesmo fez as pessoas não falarem a mesma língua. Certo? A gente pode até pedir a Deus para dar esse dom para nós, para a gente falar instantaneamente uma outra língua. Tirar o nosso accent de inglês. Entender bem as outras línguas, certo? Mas a gente vê aqui como tem um sentido, né? Então, eles estavam pecando porque eles estavam querendo se unir. Tem várias coisas através dessa história, dessa torre, que eles estavam começando aquela religião dos zoroastros, que era a religião que estudava pelas estrelas, estudava o futuro e tudo mais. E Deus falou, não vou fazer isso, todos vão falar línguas diferentes. Por quê? Porque eu tenho outro plano. Eu não tenho um plano de que esse povo vai ficar um povo unido, forte, e vai ser só esse povinho. Não, eu vou espalhar, eu quero que esse povo se multiplique, e depois, lá pelo capítulo 12, 13 de Gênesis, fala que a terra se dividiu. Então, fala exatamente quando a América se descola da África. É muito interessante, está tudo ali, né? Tem gente que estuda só isso, que eu acho muito, muito legal pegar esses estudos, né? E aí, separam os povos, separam as línguas. Por quê? Porque Deus queria que povoasse toda a terra. E não ficasse todo mundo centralizado ali e acabasse ali mesmo. Ele tinha um plano, né? Quantos milhões e milhões e milhões de pessoas já passaram, né? Nasceram e viveram e creram em Deus de uma forma ou de outra, creram, se encontraram com Deus, Deus buscou. Então, assim, até agora que estamos em 2020, né, pelo nosso calendário, e Deus continua fazendo essa obra de crescer esse corpo, de fazer essa intimidade nossa com Cristo, tá? Nesse momento aqui do Atos 2, ele está dando capacidade para os apóstolos, que eram galileus. O que quer dizer galileus? Eles viviam num lugar que não era um lugar muito famoso, era
lugar de pescador, não era um lugar onde tinham escolas, e não era um lugar importante. Era um lugar de pescador. Então, eles estão espantados. Como assim? Se eles são pescadores, como que eles estão falando línguas de todos os povos e nós estamos entendendo? Né? E Pedro começa a explicar, né, o que é que Deus está fazendo. Vamos ler só um pouquinho aqui mais, para a gente poder entender o contexto. Então, veio o Espírito Santo em Pentecostes, veio como línguas de fogo, cada um recebeu esse fogo em cima dele, começaram a falar em línguas, por causa do barulho. Todo o povo se aglomerou em volta do prédio, eles começaram a falar com ele, certo? Então, Atos 2, 14, Pedro levantou com os 11, em alta voz, dirigiu-se à multidão. Então, o que ele vai falar? Versículo 17. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Ele está citando um texto de Joel, tá? Do profeta Joel. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra. Sangue, fogo, nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E continua, tá? Ele vai continuando a pregação dele. Mas vamos parar por aqui, ok? Então, o que a gente está procurando? Está procurando entender qual que é esse grande mistério de Cristo, a cabeça, a igreja, o corpo, sendo formado em um. Tá? E é muito interessante, porque o que é mais importante no corpo, né? No ser humano? É a cabeça ou o corpo? Né? O mais importante é a cabeça. Se você acontece um acidente e fica sem um braço, você vive. Se você tem os órgãos vitais, também são importantes. Não tem como sobreviver, né? Mas os nossos membros, tem muita parte do nosso corpo que a gente continua vivendo. O importante é a cabeça. Então, toda vez que a igreja se volta para ela e que a gente começa a procurar o que a igreja recebe de bênção, o que tem de bênção para mim, o que a minha vida vai fazer, o que eu vou ganhar com isso, o que eu ganho em aceitar Jesus. Isso daí. Então, tudo isso, o que a gente está fazendo? Está fazendo o corpo ficar mais importante do que a cabeça. Quando o corpo é maior do que a cabeça, que tipo de bicho é? O dinossauro, que tem um cérebro pequenininho, uma cabeça pequenininha e um corpo grandão, certo? Então, assim, não é esse o objetivo de Deus. O objetivo é que a cabeça, Cristo, ele fala várias vezes isso, que ele vá nutrindo todo o corpo para ir formando esse corpo. E aí a pessoa fica perguntando, mas para que serve o corpo? Por que essa parte do corpo é mais importante do que outra parte? Por que tem gente que faz isso e não sei, e fica questionando? E a gente não tem que questionar. Nós somos só o corpo. E o corpo vem conforme a função. Do que eu estou falando? Passa um pouquinho aqui para a direita, para 1 Coríntios. Depois de Atos, vem Romanos, aí vem a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Tá? 1 Coríntios 12, no versículo 1, está falando sobre os dons espirituais. E aí, no versículo 12, 1 Coríntios 12, 12. Assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos.
Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Isso aqui ele está falando por causa de uma discussão entre os judeus e os gregos. E eles falando que os gregos não deviam participar das mesmas coisas que eles participavam. Então, ele está usando essa ilustração, certo? Se todo o corpo fosse olho, versículo 17, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés não preciso de você. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Por isso que é bem conhecido, você vê assim, Hospital Batista, Hospital Presbiteriano, Hospital Luterano. Por quê? Porque é uma preocupação no cristianismo de você cuidar dos outros, né? Então as pessoas se unem e fazem um hospital para cuidar das pessoas, mesmo que não sejam da mesma denominação, certo? Todos os outros sofrem com ele. Então, por isso, né, o cristianismo é bem conhecido por cuidar um dos outros. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês, individualmente, é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, segundo lugar profetas, terceiro mestres, depois realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que falam diversas línguas. São todos apóstolos, são todos profetas, são todos mestres, têm todos o dom de realizar milagres, têm todos os dons de curar, falam todos línguas, todos interpretam. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Tá? Aí ele fala do melhor dom, que é o amor. Ok. Para que essa explicação toda? Então, para parar de haver a disputa de quem é mais importante, a disputa de quem merece mais, que é uma coisa bem humana, e para a gente parar de se focalizar como o corpo sendo mais importante do que a cabeça. Então, quando nós, na nossa vida, no nosso dia a dia, a gente se focaliza em Cristo, no conhecimento de Cristo, na obra salvadora de Cristo, nós não temos tanto tempo de ficar discutindo coisas que não são Cristo. Você entendeu? Então, quando você começa a se entreter e perder muito tempo com essas discussões sobre, aqui no caso, era quem era mais importante do que quem, ou quem participava mais, quem conhecia mais, ele está acabando com essa discussão. Todos fazem parte do corpo, o corpo precisa ter diversidade de membros, e cada um ajuda um ao outro, e assim vai sendo formado esse corpo até o momento que o corpo é totalmente completo, é formado como noiva que vai junto com Cristo. Aí vem toda a história do dia final que Pedro acabou de falar. Ok? Então, qual é o nosso papel? Podemos voltar a ler João 17, João 16, 14, 15. É lindo, lindo, lindo que Jesus fala, né, para a gente não se perturbar, para a gente ficar, ter fé, ouvir o que ele está falando. Principalmente porque nós sabemos que, sendo ele a cabeça, ele vai cuidar de nós. Tá? Então, a gente não pode perder esse foco. Na hora que dá aquele medo de ter aflição, de passar por dificuldade, acima de tudo, ele é a cabeça
e ele está indo adiante, e assim nós vamos cumprir o que Deus tem para nós, que é o cumprimento total desse reino que nós estamos aos poucos conseguindo entender.